Olá, bem-vindos a mais um Conficast, o podcast do Grupo Confi. E hoje nós estamos direto de Ponta Grossa, Paraná. Olha que legal, hein? A cidade da minha esposa, da minha amada esposa. A gente, quando viaja a trabalho ou a mentoria, que nem ela teve que fazer uma mentoria de fotografia aqui em Brusque, Santa Catarina, a gente aproveitou, já deu uma passadinha aqui na cidade, rever os amigos, rever minha linda sogra, Lúcia Dezulinski. Um abraço, um beijo para você. E claro que não vamos deixar de trabalhar, né? Então, já que é para trabalhar, e vamos trabalhar de uma forma bem suave, bem gostosa, que é quando a gente cria conteúdo para grandes empresários, para referências de mercado, que é o que a Confidesign faz. Nós temos na nossa carteira de clientes muitas empresas bem instituídas, bem formalizadas. E hoje nós temos o prazer de falar de um tema muito importante para a sociedade brasileira, que é a área de engenharia civil. E também entrevistar um amigo, um companheiro, um colega, é mais que colega, é um amigo mesmo, que eu conheci aqui em Ponta Grossa, Tiago Tramontim, e que depois de muito tempo conversando com a minha sogra, ela acabou falando que ela já conhecia os seus avós, seu avô, conheceu seu pai, já conhecia a família tradicional aqui, a família Tramontim, por vocês terem um moinho aqui na cidade. Arroz, né? A minha sogra, ela vivia num povoado de poloneses e eles cultivavam arroz. E eles, era, acho que arroz? Arroz. Em casca, é. E eles traziam, então, esses arroz ali no seu moinho do seu avô, não é isso? Meu avô, aham. Tiago, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que venho agradecer ao Jaime a esse convite, né? E por estar aqui nesse momento, né? Me sinto lisonjeado. E, assim, é um momento muito prazeroso, né? Estar aqui com vocês. Compartilhar experiência. Compartilhar um pouquinho das experiências, da nossa carreira, um pouquinho da expertise que nós fomos adquirindo ao longo dos anos, né? É verdade, Thiago. Obrigado, viu? E o Thiago é um grande parceiro nosso, ele que trabalha ele é um dos fundadores da Nível Engenharia. E como eu corretor de seguro da Confidecor, constantemente ele faz algumas cotações com a gente para cumprir os contratos, né? Contratos de seguro em garantia, seguro de vida, planos de saúde para os seus funcionários, que de repente uma nova empreiteira os contratos exigem, seguro de responsabilidade civil profissional da área de engenharia e o seguro de responsabilidade de IO e construções, né? Seguro, enfim, tem várias obrigações, né? Uma empreiteira, né? Uma construtora, ela tem para cumprir, até porque um projeto é de grande responsabilidade e de grandes riscos, né? Então você é mais do que um engenheiro, né? É isso, Thiago? Sim. O que está envolvido aí na área de engenharia, aclopando a área de seguros? Desde as exigências do cliente, né? Hoje todos os contratos eles são regidos, exigindo seguro risco engenharia, risco civil, seguro de vida, né? Seguro de veículos, né? Então é fundamental hoje você ter os trabalhos de engenharia com a parceria das seguradoras, né? E todos eles estarem segurados, né? Também porque as atividades são de altos riscos, né? Hoje nós estamos enquadrados no risco 4, né? Pela norma regulamentadora, né? Então ele é uma atividade de alto risco que tem uma estatística muito alta de acidentes, né? Então os seguros estão aí para nos proteger, nos dar um apoio, proteger nossos colaboradores e como nossos clientes também, né? Porque ninguém sabe quando o acidente vai acontecer. Por mais de toda treinamento, segurança que nós temos, a gente sempre está propício a acontecer algum acidente de alguma ordem, né, que a gente não consegue evitar. É verdade, tá certo. E o tema de hoje, vamos falar sobre engenharia civil nos tempos modernos. Então é muito importante toda a empresa ela acompanhar a inovação, o modernismo. A gente sabe o que era a engenharia anos atrás, décadas atrás, e o que é hoje, a gente sabe que mudou muito. Teve a questão agora a tecnologia, a inteligência artificial que veio para ajudar também a área de construção civil.
Mas a gente, antes de entrar nesse tema, Thiago, eu faço questão de entrar contigo, fazer uma reprise, um retrô sobre a sua vida profissional. Quando você começou. Primeiramente, uma pergunta. Quem que te influenciou a entrar na área de engenharia? Engenharia civil eu entrei por vontade própria, né? Então, foi o primeiro vestibular que eu prestei, né? Fui para engenharia civil na UEPG. Eu passei, né, no primeiro vestibular, já fiquei muito feliz, né? E daí foi o que o pai deu de opção na época, né? A gente tinha direito de fazer 2 vestibulares, né? Eu aproveitei minha primeira oportunidade e fiz, né? E no enganjar de fazer o curso, aí a universidade vai preparando, ela vai te trazendo um dom, né? Ela vai te instruindo tecnicamente e você vai em visitas técnicas, você vai fazendo estágios, você vai conversando com colegas e daí você começa a incorporar essa profissão, né, na tua vida, né? Então você no teu dia a dia começa a ter olhos diferentes para as obras, para os terrenos, para tudo, né? Então daí você já quer seguir naquele caminho na sequência de formado, né? É interessante, Thiago, que o seu pai, apesar de não estar no ramo de engenharia, ele era um empreendedor, né? O que que ele fazia? Qual que era a atividade do seu pai? Porque geralmente o filho acompanha a profissão do pai, né? Sim, o meu pai foi comerciante, né? De empresário, né? Então ele tinha o moinho de arroz, né? Junto com o meu avô. Primeiro moinho, um dos primeiros moinhos de Ponta Grossa e um dos últimos a permanecer ainda com máquinas funcionando, né? Porque chegou a ter 22 máquinas e acho que uma das últimas máquinas foi a nossa a continuar trabalhando aqui na cidade. Ela né? tem atividade hoje? Ela está em atividade, mas a demanda é muito pouco de arroz. Então, como você colocou, né? Anteriormente, quando abriam as terras, né? Os colonos, né? Os poloneses e que vieram para cá, né? Os alemãos, os russos, o que eles falavam? Eles plantavam arroz para corrigir, né? A terra, né? Para ela ter uma produtividade melhor na sequência, né? Nas outras cultivares. Daí eles traziam o arroz para nós descascarmos ali e já servia de mantimento para né, para eles. Mas era mais assim, tipo, para descascar para os colonos. Um pouco nós comprávamos deles o que sobrávamos e daí fizemos uma marca de arroz Tramontina e distribuíamos nos mercados de Ponta Grossa e por exemplo, na região dos Campos Gerais aqui, né, o arroz. Que interessante, hein? Olha que interessante, gente. Eu até vou fazer um adendo aqui com sua permissão, Thiago, mas aqui a cidade de Ponta Grossa era uma cidade rural, tá? Ela tá a 1h30 de Curitiba ou 2 horas? 1h30 de Curitiba. 1h30 de Curitiba. E tem muitas fazendas, plantação de soja, de milho, tem a Bung, tem várias empresas aqui, né? A Batavo. Sim. É um distrito industrial aqui, a cidade de Ponta Grossa. Que é forte no agronegócio. Agronegócio, muito forte. Na verdade, ela chegou a ser citada como a capital dos caminhões. Sim. Dos caminhões, né? Sim. Que ela tem muita conexão com Mato Grosso, não é isso? Porque ela é um centro viário. Quem vem de Maringá tem que passar por Ponta Grossa para ir para Paranaguá. Que é o porto principal da região. Então é um lugar que o pessoal que vem do interior do estado, né, eles têm que passar por Ponta Grossa para chegar em Paranaguá. Então ela ficou conhecida como capital dos caminhões também por causa disso, né? Que aqui... E no caso Mato Grosso, o pessoal que planta em Mato Grosso, eles vêm para Paranaguá com seus produtos. O pessoal que planta em Mato Grosso vem para Paranaguá entregar que soja. É a conexão que faz. É isso que fez com que tivesse essa conexão com Mato Grosso, que Sim, é um dos principais produtores rurais também, né? No início levava calcário daqui para o Mato Grosso e trazia soja do Mato Grosso para cá, né? Também trazia arroz, né, para cá, né? Sim, no início. Sim. E por que isso é tão importante no nosso podcast? Porque com certeza uma região que tem um porto importante no Brasil, que é importante na produtividade, transportes. E no transporte precisa de uma pavimentação, precisa de estradas. E aí que entra a nível engenharia para trazer essa solução, né? Que com certeza vocês participaram de muitos pavimentos aí, né? De muitas estradas que ligam não só a Mato Grosso, mas várias regiões, não é isso? Sim, muitos projetos com concessionários nós realizamos, né? Ao longo dos 13 anos de empresa que nós já temos, né? É verdade. Então essa conexão é bem interessante, que agora a gente está voltando um pouquinho mais lá atrás, né? Que aqui houve a colonização, né? Vieram muitos colonos de vários países da Europa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial.
e que teve conexão com o seu avô, né? Sim, meu E avô. que na época já era agrícola, e aí ele explicou aí o processo de descanso da terra, que plantava o arroz, e aí surgiu então a marca Tramontim de arroz. Tramontim, E aí bem seu interessante. avô, ele não só É. fazia o trabalho de... No moinho, o que que ela fazia? O moinho era... qual que é O moinho era descascar o arroz, né? Tirar a casca do arroz e daí beneficiar o arroz, né? Que seria peneirar ele, né? Deixar o arroz mais inteirinho, sem ter muita quirera, né? E daí empacotar ele em pacotinhos de 1 quilo, de 5 quilos, né? Quando era para os colonos, a gente empacotava nos próprios sacos que eles traziam, né? E daí quando surgiu a marca, nós empacotávamos em pacotinhos de 1 quilo e 5 quilos e distribuía nos mercados em fardinhos de 30 quilos, né? E você comprava o arroz deles também? Era tipo uma cooperativa que comprava, Nós juntava e revendia? Nós só comprávamos o arroz deles, né? Só comprava. A diferença é que eles... Muitas vezes eles só pediam para descascar, né? Mas alguns que produziam mais, nós comprávamos. Que interessante. E aí que foi que teve essa conexão com a minha sogra, que ela estava num povoado polonês e que eles levavam arroz até o moinho. E ali, meu avô na época tinha feito um poço e a galera, o pessoal vinha de carroça, né? Daí meu avô fez um poço, eles davam água para os cavalos e tudo que ali. legal. E já deixavam arroz, né? E faziam o que tinha que fazer na cidade. E na volta já pegava o arroz e davam mais água para os cavalos para poder voltar para a chácara. Para ter o pique de voltar à viagem. Voltar à viagem, que era tudo feito de carroça antigamente. Que interessante. Estamos falando nos anos de 70, 80, né? Na década de 70, 80. Legal. E aí você não falou assim, eu não vou querer tocar os negócios da família, porque a família também tem fazenda, né? Tem criação de gado. Tem outro... Meu pai também tinha transportadora, né? E aí nós víamos quanto era difícil ter transportadora, né? E nós tínhamos opções de também continuar nos negócios, mas a família era grande, né? E também daí tivemos que optar, né? Daí eu optei por estudar, né? Aí você optou em ser o primeiro engenheiro civil da família Tramontim. Teve meu primo Rodrigo também, né? Que fez engenharia, né? Ele se formou um ano antes do que eu, né? Mas ele já não era tão ligado nos negócios da família, assim, né? Mas é tudo familiar, né? Meu avô começou com meu pai, né? Sim. E ele, por ser filho da minha tia, que era professora, já não estava tanto nos negócios Ela já era mais voltada para dar aula, né? Então não estava tanto nos negócios da família, né? Mas eu fui, bem dizer, um dos pioneiros aí a começar os negócios na área de engenharia civil. E o que mudou, Thiago, da sua formação, que você se formou em que ano mesmo? 2006. 2006 até hoje aí. Me fala um pouco sobre sua história profissional. Então você se formou no EPG, e aí? Eu fiz engenharia civil na UEPG, né? E aí comecei a trabalhar em Ivaí, né? Em Ivaí eu comecei a trabalhar na prefeitura, né, fazendo estágio, né, os últimos 5 meses fazendo estágio, né, que são os últimos 5 meses do curso, são estágios obrigatórios, né, aí lá eu fazia projetos de rodoviária, fazia projetos de ginásio poliesportivo, de posto de saúde, né, essa foi uma das primeiras atividades minha na área, né, até antes de se formar, né. E depois da formação? Depois da formação, ficou assim, né? A prefeitura não podia contratar, porque ela não tinha um cargo, tinha que criar um cargo e para os vereadores aprovarem e tal. Daí eu estava numa cidade pequena, né? Daí eu e minha esposa já trabalhava lá. Você já era casado? Já era casado, sim. Casou cedo, hein, meu? Começou cedo. Daí eu comecei nos projetos que eu tinha feito, né? Eu comecei a atuar naqueles projetos que eu tinha feito. Então eu comecei a dar um apoio para as construtoras na época, né? E fiquei trabalhando 2 meses, dando um apoio, 3 meses, indo e voltando. Dando Mas era apoio. contratado? Não. Tava trabalhando assim por força de vontade de atuar na área, né? Você estava de voluntário? Sim. Peguei aquele dom e a gente tinha que construir, tinha que produzir. E eu adorava estar ali no meio, pondo em prática tudo que eu aprendi, né? Quem te mantinha naquela época? Naquela época, minha esposa, bem na verdade, né? Porque ela já era concursada, né? E eu fazia alguns projetos particulares, né? Assim, sim. Mas os projetos me demandavam pouco tempo, entregava, né? E meu tempo
eu gastava mesmo nas frentes de obras, né? Uhum. Acompanhando as execuções, fazendo lista de materiais, lendo os projetos. E assim foi o nosso início, Que né? interessante. Então teve o apoio da Fernanda aí. Ó, Fernanda, Sim. parabéns, viu? Para ajudar na formação, no pontapé inicial desse grande profissional aí, Tiagão. Deu uma grande força na época, então. Sim. Daí o que aconteceu? Passou-se esses 4 meses, a empresa que eu trabalhava, ela ganhou um outro contrato. E ela falou o seguinte, ó, eu preciso do mestre de obra que estava tocando o projeto e gostaríamos de ver que se você pode ficar tocando esses projetos para nós. Nós estávamos com 3 obras na cidade, né? Na época do IDIR, né? Em Ivaí. Era Ivaí a cidade. Era em Ivaí. Daí eu fiquei tocando o projeto da rodoviária, né? Que era um projeto do estado do Paraná, um ginásio poliesportivo grande, né? E um posto de saúde também. A gente fez os 3 projetos. Até foi bem interessante, assim, porque aí já começa o sangue de empreendedor, já começa a atuar, né? Então daí apareceu a oportunidade num loteamento de nós comprar um terreno, uma questão financiada e tal, e nós ali já estava com um primeiro emprego, né? Então a gente estava morando de aluguel até então. Daí a gente comprou esse primeiro terreno. E daí todo engenheiro tem ideias, né, de construir, né? E fiz um projeto bonito numa casa de uns 80 metros quadrados que a gente podia fazer na época, né? E daí, no construir essa casa, eu precisava dos materiais. Eu tinha dinheiro para pagar a mão de obra, mas não tinha dinheiro para comprar os materiais. Mas o que acontecia com os materiais? Eu tinha contatos com outros amigos. Eles me doavam os materiais das obras. Tipo madeira, que sobra muito de obra, ferragem, né? Então, para fazer a parte bruta ali, né? Uhum. Dos tijolos, me apareceu... Fui na olaria, o dono da olaria falou que precisava fazer um projeto. Eu falei, não, então me paga em tijolo. A moeda de troca era essa. Caramba. Era material, era projeto, era tijolo, não rolava dinheiro, né? Uhum. Então no interior funcionava assim, funcionava muito bem. Daí as partes de terraplanagem a prefeitura me ajudou, né? Porque já trabalhava junto com eles, então a gente teve toda essa mão na roda, né? Caramba, quanto tempo vocês Legal. levaram para construir a casa? Então a casa foi uns 8 meses de construção, né? Então assim, os ferros, por exemplo, os ferros eu ganhei, daí precisava de ferro, pedaços de ferro menores para fazer a arquibancada do ginásio. Aí eu troquei 2 kg de ferro cortado por 1 kg de barra inteira para fazer o estrutural da casa, né? Então foi bem interessante. Foi uma troca mesmo. Fui ganhando e fui trocando por material bom e fomos construindo. Chegou uma altura que daí começou a apertar, assim, tipo, eu senti nas minhas obras que não tinha mão de obra qualificada, eu não tinha... E o pessoal de lá tinha muita vontade de aprender. Pessoal simples, que chega com a mão calejada de trabalhar na roça com carpinando e tal, né? E eles vinham para a construção civil, vinham para a cidade e eles queriam aprender a profissão. E eles viam que tinham serviços, que tinham como prosperar dentro da construção civil. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer uma cartilha, né? E fazer um curso para pedreiros. Daí eu fiz um livrinho, né? Curso para pedreiros. Para pedreiros e carpinteiros. Formar pedreiros. Formação de pedreiros e carpinteiros. Mas desde o início de uma obra. Né? Se fazer uma alocação, né? da obra, né? Fazer o gabarito da locação, fazer uma fundação, né? Você fazer o concreto, né? Você montar uma ferragem, ler um projeto, fazer as formas, né? Das vigas baldrames. E daí fui ensinando e eles foram fazendo na prática, né? Eu trouxe um mestre de obra muito bom, o Luiz Carlos, né? Ele tinha um conhecimento muito grande, e era daqueles mestrão que veio da Europa, que veio trazendo conhecimento de geração em geração ainda, de como fazer na prática, né? Os trabalhos de engenharia, né? Que hoje nós já temos, já hoje é uma escassez, né? Profissional, assim, né? Então nós fomos com esse curso... E eu tinha uns 8 alunos, assim, né? Então, eles iam fazendo a casa e aprendendo. E daí, era na prática. Era na prática. E assim foi como a gente construiu nossa casa, né? Caraca, então você construiu a sua casa formando profissionais, qualificando profissionais. Qualificando profissionais. Além de empreendedor, é um visionário e oportunista. Sim. Ali eu digo que a oportunidade foi de ambos, porque eles aprenderam e eles saíram com certificado, né? Sim. E eles saíram de lá... Ele tinha certificação? Tinha certificação, né? Então eles saíram de lá aprendendo na prática, na teoria, né? Então eles assim, já começaram alguns trabalhos. Eles fizeram reboco, né? Fizeram embuço, fizeram massa corrida. Hoje existe alguma escola para isso? Senai, Senac, alguma instituição de construção civil?
Hoje você não tem uma escola propriamente dita assim para isso, não. Então, o Senai, eles têm cursos, mas é mais na área de elétrica, né? Tá. Pelo que eu venho, tenho mecânica, né? Propriamente dito, mas assim, para mão de obra da construção civil, é só na parte de elétrica mesmo, predial, né? Mas Tá. é muito Hidráulica, difícil. né? Hidráulica também não tem, né? Então o pessoal hoje tem uma carência nesses cursos, né? E hoje nós, como empresários, também temos uma carência de profissionais formados que saibam, né, fazer um trabalho bem feito com uma produtividade boa, né? Praticamente até hoje vocês têm que investir nessa educação, né? Na formação, na qualificação de profissionais, então. Sim, até hoje a gente tem alguns que vêm com uma certa experiência, né? Mas alguns profissionais que acompanham nós há muito tempo, nós vamos profissionalizando eles, né? Quando a gente vê que eles já estão aprendendo, porque vai aprendendo no dia a dia também com os profissionais mais velhos, né? Vamos dizer, os serventes, os meio oficiais, vai acompanhando o pintor e vai pegando o manejo de trazer aquele trabalho no dia a dia, né? Cerca de 6 meses, 1 ano, a gente já consegue, como se fosse um plano de carreira, ele se profissionalizar e passar a ser pintor, né? Então, Entendi. a gente tem alguns casos dentro da empresa de alguns profissionais, vários profissionais que se começaram com servente, hoje são montador eletromecânico, alguns são pintores, outros são pedreiros, carpinteiros, né? Ou alguns chegaram a ser mestre de obra, né? Tem uns hoje mestre de obra dentro da empresa também, né? Então, tudo é o que a gente consegue trazer para a sociedade como um benefício também, né? Sim, claro. Acordar cedo, com toda a Criar uma energia rotina. do mundo, criar uma rotina, pegar esse pessoal, fazer diálogos diários de segurança do trabalho, motivar eles, mostrar a realidade da vida, né? A realidade da nossa profissão, né? E eles vão acompanhando nós. E isso vai trazendo vai fortificando o nosso nome, né? Porque eu digo que dentro da parte de RH, eu digo pro meu RH, o teu cliente são nossos funcionários, eles têm que estar bem cuidados, eles têm que ter tudo que eles precisam na hora certa, né? Eles têm que ter instruções, eles precisam, tem horas que eles vão ter altos e baixos, eles precisam ter um acompanhamento nosso aqui também para fortificar eles no dia a dia, né? Porque É verdade. Para manter a produtividade, qualidade de vida. Eu acho que é uma satisfação profissional, porque a pessoa, de repente, não tinha uma profissão, não tinha um ganha-pão e, de repente, passa a ganhar um dinheirinho, passa até a constituir famílias, né? Você participou da formação de famílias, né? Muitos já, fui em casamentos de funcionários, muitos, é divertido demais. É uma história, né? E, no caso, nessa prefeitura, você ficou até que ano? Então, a prefeitura... a gente ficou 1 ano lá em Ivaí, né? Terminamos essas obras. E essas obras eram umas obras mais simples, né? Que o pessoal trabalhava de chinelo de dedo, chapelão pro sol, né? Não era tão estruturado, né? Camiseta, né? E as obras saíam com qualidade, né? Mas a questão de segurança ficava a desejar, eles ficavam muito mais propícios a sofrer acidentes. Então a gente saiu de lá com 1 ano, porque daí também... apareceu uma oportunidade numa multinacional, Norsk Skog. Né? Como? Norsk Skog. Norsk Skog. Norsk Skog, antiga Pisa, Pisa. de Jaguaraíva, né? É uma construtora? Daí Uma incorporadora? apareceu uma obra gigante lá. Daí, tá. como tinha a construtora Marsa, a montadora, né, Marsa, de elétrica, né? Ela fazia subestações, instalações elétricas, infraestrutura, ligava todos os equipamentos, motores dentro de uma indústria, né? Eu apresentei meu currículo para eles, né? Não que lá tivesse ruim, é que minha esposa passou num concurso em Piraí do Sul, que é próximo de Jaguaraíva, um pouco melhor do que nós tínhamos em Ivaí. E era mais próximo de Ponta Grossa, então ficava mais fácil para nós vir para casa, para visitar os familiares em Ponta Grossa, né? E daí eu pensei, nossa, então se eu conseguir algum trabalho na região, vamos para lá. Senão nós permanecemos aqui, tocamos nossa vida aqui, como nós estamos sempre bem tranquilos, né? Já estava com nossa casa quase concluída lá em Ivaí. Estava concluído em Ivaí. Daí, quando aconteceu isso, nós nem chegamos a morar na nossa casa, né? Terminou, mas não curtiu. Não curtimos, né? Mas a primeira casinha tá lá, bem bonitinha. Tá até hoje lá? Vocês? Tá até hoje. É de vocês ainda? Não, a gente vendeu para comprar vendeu. casa em Piraí do Sul. Ah, entendi. Daí de lá a gente foi,
fui chamado, né? Até meu sogro me deu uma força na época, quando eu fui distribuir meus currículos, ele foi junto comigo, né? E foi um negócio bem interessante. Nós tínhamos decidido ficar em Ivaí. Só que nem tinha celular naquela época, nós estávamos fechando a porta da casa do meu sogro quando tocou o telefone fixo. Daí era da Marsa de Jaguaraíva. Aquela oportunidade para engenheiro, pode aparecer amanhã aqui que está em aberto, para nós fazer uma entrevista, acertar questões salariais. Mas tal, daí eu falei, nossa senhora, ali pro Fernando, agora mudamos nosso destino, não vamos mais pra ver, vamos pra Piraí, pronto, tá decidido. Decidimos e fomos se abraçamos, fomos pra Piraí do Sul. E foi aprovado? Daí fui aprovado, né, foi bem interessante, daí na época era uma obra totalmente de outro padrão, né, uma empresa grande, bem conceituada, a Mars, tinha 900 funcionários na época, né, então uma empresa bem sólida. Então a gente mudou pra lá com toda a segurança, ainda mais que o Fernando tava concursado, né, nós já tínhamos o Pedro pequenininho, né, então nós não podíamos errar o passo naquela época, né? Que legal. E aí você ficou quanto tempo lá? Então, na Mars a gente pegou essa obra com a multinacional, que era uma obra com outros padrões de engenharia já, né? Que veio os coreanos como gerenciador geral do projeto e eles tinham as técnicas dele de trabalho, né? Que eles vieram adquirindo ao longo dos anos e ficaram com uma empresa conhecida mundialmente, né? Então eles vieram gerenciar esse projeto. Então eu respondi direto para eles na parte de engenharia Aprendeu civil. Coreano? Tinha um tradutor. Ah, tá, entendi. Aí o que aconteceu? Nós começamos a fazer as obras para eles e só era eu de engenheiro civil. Então tinha uma subestação que começa tudo pela civil, né? E nesses trabalhos os coreanos exigiam assim que eu passasse o planejamento do dia a dia para tipo mensal para eles, mas contando que eu ia fazer todos os dias do mês por 30 dias. Então daí eu ia lá, de roupa social, bonito, numa lousa, explicando pra eles o projeto e tradutor Te vestiram de executivo ali. Sim, nossa. Foi uma experiência boa, né? Foi uma experiência boa. Eles tinham muito terremoto, foi muito legal, porque a gente faz aqui no Brasil uma análise de solo geral, com 2, 3 furos de sondagem. E tá bom, né? Porque já caracteriza no solo. Eles lá não, fazem pontual em cada fundação. Daí eles são mais detalhistas por ser um terreno um local onde tem terremotos, né? Pode ser, sim. E aí lá eles são mais criteriosos, então. Criteriosos quanto a isso. E daí, nisso foi favorável para nós, porque bem numa fundação central de uma casa de comando de 2 andares, que levava painéis e cubículos de média tensão no segundo andar, né? Para entrar os cabos, né? O primeiro andar é porão de cabos. O segundo andar entrava para alimentar aqueles painéis. São pesadíssimos, cerca de 1.000 quilos cada painel. Então tinha uns 30, 40 painéis na área central dessa casa. Eram toneladas. 40 toneladas pelo menos de equipamentos ali, mais o peso próprio do concreto, né? Então o que aconteceu? Nós ali bem na fundação central fomos fazer o ensaio, achamos uma fossa. É uma antiga fossa. E ela ia embora, 3 metros de profundidade. Então ia estourar tudo a estrutura, né? Caramba, por eles serem detalhistas é que encontraram a fossa. Encontramos essa fossa. Daí, claro, teve todo um trabalho, retirar todo aquele material, fazer uma recomposição com solo compactado, né? E assim foi a obra, né? Isso aí é uma obra muito bem feita, né? Então uma obra grandiosa para a época, né? Com uma indústria, né? Todo um setor novo, renovando o setor veio uma máquina da Irlanda para cá, né? Então tudo isso, ele teria 4 transformadores de 230 kV que produziam 90 MVA cada um, né? De potência. Então era uma obra grande para o período, né? Então eu mudei assim, tipo, radicalmente, assim, né? De um nicho de trabalho com... Deu um up profissional aí. Profissional muito grande, né? E até que ano você ficou aí? Daí eu trabalhei nessas obras e entre obras de Petrobras. A gente trabalhou na Comperge, né, fazendo obras de Petrobras. Teve concretagens de 1.000 metros cúbicos no dia, por exemplo. Teve edificações de 3.000 metros quadrados na Petrobras. Aí teve a obra de Bacabeira, próximo de 60 km de São Luís do Maranhão, né, no qual eu fui o gerente geral do projeto, no consórcio Ciemar, que era a Mars e a Siemens, né. Essa obra... De lá eu tive 30 colaboradores indiretos, né? A gente chama indiretos aquele que não coloca a mão na massa, aquele que não faz a obra propriamente dita fisicamente, né? Que é a mão de obra direta, que são os pedreiros, carpinteiros. Então, mão de obra indireta, eu tinha 30 colaboradores, que é o engenheiro de segurança, o veterinário, eu tinha o biólogo, eu tinha assistente social, né? Nós tínhamos engenheiros civis também, né?
encarregados. Então, toda essa equipe formava 30 colaboradores indiretos. É porque, na verdade, uma técnico construção... de meio ambiente também, né? Uma construção dessa mexe com o meio ambiente, mexe com pessoas e, por ser da Petrobras, é uma coisa, assim, muito bem estudada, né? Que tem que estudar os impactos que tem na sociedade e no ambiente, né? A Petrobras, ela tem as diretrizes dela, né? Em um livro que ela tem todos os requisitos dela, exigências para se realizar obras, né? Então, você tem que estar atendendo todo o amparato dela, de exigências, né? Então, por exemplo, lá tinha lagoas, né? Para essas lagoas tinha peixes. Eu tinha que catalogar os peixes, transportar os peixes para outras lagoas, né? Que não fossem, sabe? Que não fossem ter obras, né? E tinha todo esse cuidado com o meio ambiente, né? Então, por isso da exigência. Daí tinha pessoas ribeirinhas morando nas regiões ali, né? E tinha que avisar a sociedade dos empreendimentos que estavam saindo, conscientizar eles. Então tinha todo esse trabalho junto com a engenharia que ia modificar o local, né, de trabalho, ia modificar o ambiente deles, né? E era então, você que tomava frente disso. Sim, além do mais, de toda a execução da obra, né? Que era o mais pesado de todos, porque nós tínhamos reuniões quase que diárias com a Petrobras, toda atividade tinha que ter um procedimento aprovado para ser liberado, né? E esse procedimento tem que seguir as normas regulamentadoras de segurança do trabalho e as normas técnicas da BNT de engenharia e o livro, a enciclopédia vamos dizer assim, diretriz da própria Petrobras, né? Mas daí o que acontece? Saíram obras de excelente qualidade, né? Com 0% de acidentes também, né? E o cronograma, então nós tínhamos 2 planejadores também para seguir com os cronogramas no tempo, né? E tudo isso aí nós estava gerenciando na época, né? E no caso você aprendeu muito ali com gestão de risco, gestão de pessoas, tudo, né? Que você está carregando até hoje na sua vida profissional, não é isso? Sim, ali nós tivemos um crescimento profissional muito grande. Então surgiu o interesse de fazer gerenciamento de projetos, né? E eu, na época, verifiquei, né, a necessidade de fazer gerenciamento de projetos, que era conduzir obras, né, com segurança, qualidade e dentro do tempo, né? E, claro, você conduzir a parte financeira de um projeto também junto com tudo isso, né? E ali surgiu essa oportunidade, foi onde eu fiz uma pós-graduação daí, né, na FAI, né, que é a faculdade ali de Bom Jesus de Curitiba, né? Foi muito boa e muito aplicável, né, para o período, né? Antes você já tinha feito uma pós em... Segurança do Trabalho, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Quando Ponta você sentiu a Grossa. necessidade lá, né? Quando eu saí do nicho de obras de Ivaí, passei para obras, né, em multinacionais. Daí, para preservar a vida do colaborador, né, porque o risco era muito alto, para tentar dar uma estrutura, uma qualidade de vida também dentro do ambiente de trabalho para todos eles, né? Uhum. E esse foi o meu objetivo, né? E agora foi a área de gestão. Isso, a área de gestão, mas já focado num projeto como um todo, né? Mas aí um todo que você diz é financeiro, projetos... prazo, qualidade, financeiro. Segurança. Isso, principalmente financeiro. E, claro, a área de contratos, né? Contratos que envolvem seguros, né? Toda a parte de seguros, questão de... Toda a legislação de um contrato ali, né? Toda uma legislação de contratos, né? Entendi. Tudo que tá envolvido num projeto completo. Projeto completo. Que aí você tem uma visão 360 graus ali, né? Sim. De um projeto. Hoje sim. Hoje daí o que aconteceu? Com tudo esse aparato, né? Que eu vinha absorvendo ao longo dos anos, né? De trabalho, cerca de... 2006, saí 2014 da Marsa, 2013, por aí, que eu saí da Marsa, acho que foi em 2013. Então estamos falando de 7 anos de trabalho, né? No caso, a Nível, ela foi fundada em 2011. A Nível foi fundada em 2011 porque mesmo dentro da Marsa, eu já tinha equipamentos, ela foi fundada com o nome de Nível, porque eu tinha caminhão Munk, né? Então eu comprei um caminhão Munk para usar nas obras. A Marsa ela não investia em equipamentos. E eu via a necessidade. Falei, só quanto nós pagamos, quanto que tem aqui de verba nos orçamentos, né? Para pagar aluguel de equipamentos, Munk, reta escavadeira. Falei, vou comprar um
e vou deixar à disposição. Tendo necessidade, vou falar com os proprietários. Daí falar com o Sidney, com o José Carlos. Ó, eu tenho um MOOC assim, assim, assado, vocês montar subestações. Vocês têm os orçamentos, né? Se puderem pegar comigo, né? Então a Nível surgiu de uma necessidade de locação de equipamentos. De equipamentos. Inicialmente a atividade dela era essa. E ela daí, locava equipamentos. e como que era equipamentos de elevação de cargas, né? Por isso que é o um nome nível. de nível. Daí Subiu o nível. Subiu o nível. Daí eu criei o logo, achava o logo da nível, é um símbolo da engenharia que mostra o nível do terreno, o nível de um piso, o nível de um pavimento, entendeu? Que ele é preto no branco também, porque a empresa é preto no branco, somos bem claros nos negócios, né? Então eu achei bem interessante trazer. E eu achei legal que ela parece empresa. com a logomarca da BMW, né? e falando nessa evolução, né, da Nível, que a gente está aos poucos entendendo toda a experiência que faz parte, é importante quando a gente vai contratar um engenheiro, entender qual que é a formação, a experiência, né, que tudo isso você está carregando pelo resto da sua vida, né, de tudo que você viveu lá atrás, né? Vamos ver um vídeo para saber até que ponto chegou hoje a Nível no mercado de trabalho de engenharia? Vamos ver esse vídeo, por favor. Desde 2011, a Nível Engenharia vem construindo mais do que estruturas. Construímos confiança. Com sede em Ponta Grossa, Paraná, somos referência nacional em engenharia civil e industrial. Atuamos com excelência em projetos e execuções para os setores de energia, saneamento, mineração, indústria e infraestrutura. Da fundação a acabamento, oferecemos soluções completas, modernas e seguras. Equipamentos próprios, equipe altamente especializada e tecnologia de ponta. Cada obra da Nível é pensada com inovação, sustentabilidade e responsabilidade. Já entregamos projetos de alto impacto para gigantes como CSN, Mondelez, Bung, Gerdau, Furnas, entre outras. Com histórico de grandes entregas, a Nível Engenharia é sinônimo de eficiência e confiança no mercado. Nível Engenharia. Excelência que constrói, confiança que permanece. Excelente, hein? Caramba, hein? De 2011, começando com locação de equipamentos, hoje você construiu um império aí na área de engenharia, né? Sim, hoje são obras que um ano, assim, parece que passaram 10 anos. Tipo, muita coisa acontece no ano. É muita obra, é muito. E aqui no vídeo a gente viu algumas empresas. Me reprisa aí todas as empresas que vocês já fizeram trabalhos. Então, nós começamos com a Nível, foi uma obra da CSN. Foi uma obra para fazer... O que é CSN? CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ela foi fundada na época de Getúlio Vargas, né? Ela era uma estatal, de repente... com o passar dos tempos, hoje ela é uma empresa privada do Benjamin. O Benjamin, ele comprou, é um judeu, né? Ele comprou ela ali, é o maior acionista dela, vamos dizer assim. E ela tem o quê? Ela tem exploração de minério de ferro em Minas Gerais, em Congonhas, em Arcos, na região ali, né, de Minas. Ela traz esse minério de ferro por trem, por antigo caminho dos Reis, né? Até o porto de Paraty também lá. Olha só. Ela exporta. Ela traz para Volta Redonda, né? Ela traz para Volta Redonda, onde é a maior fundição dela, que daí ela derrete, faz as bobinas de aço, né? E daí traz para Curitiba aqui, para Araucária, né? Onde ela faz a galvanização, tem a maior galvanizadora de aço, né? Do mundo, quer dizer, não é maior, é a mais rápida, a mais eficiente de todo mundo. Então, os norte-americanos vêm estudar o processo de eficiência que tem e qualidade que tem. É fantástico. Então eles chegaram numa excelência. Nível excelência. É referência mundial. Referência mundial. Então a gente começou aqui na CSN Araucária, realizamos um bom trabalho e fomos indicados para fazer obras na CSN Mineração, que daí... O buraco é mais embaixo. Daí você está trabalhando a 15, 20 quilômetros da cidade, no meio de uma mineradora. O acesso é difícil, as estradas são difíceis. O fluxo, entendeu? Entre vocês, um horário de almoço e voltar é grande, né? O tempo demanda tempo, né?
vamos dizer, a logística de materiais e equipamentos também é muito difícil, né? Sem contar com o aparato enorme, gigantesco de segurança do trabalho que existe nesses projetos, sabe? Pode estar lá no meio de uma mina, mas olha, é rigorosíssimo. Por quê, Jaime? Acontece é um acidente lá, eles acabam tendo uma penalidade do governo federal, entendeu? E chega a acarretar até na questão dos impostos dele. Então eles investem muito, né? Então está gerando melhor qualidade, né? Para eles é favorável. O governo federal criou uma lei que é como se desse um crédito a quem tem menos índices de riscos de vida, de acidente e tudo. Isso, quem tem menos... É um incentivo fiscal. Acidentes de trabalho. Isso, importantíssimo, sabe? Então a gente fez obras gigantescas lá, né? E lá nós tivemos muitos desafios que também entram na engenharia nos tempos modernos. Que são ventos mais fortes, entendeu? Entendi. Lá trabalhando em lugares altos, que a gente tinha lá no gráfico das isoletas, ventos de 120 km por hora. Hoje você pode medir lá se tem temporais e ventos acima de 160 km por hora, entendeu? Isso influencia muito em tudo, né? Se dimensiona lá um galpão lá, que nem era para aqueles caminhão Ford Estrada, capacidade de 250 toneladas, galpões altos, né, de 11 metros de pé direito, né, com aberturas grandes, né, então se dimensiona para ventos 120 km por hora, entendeu? Ocorre que o material não vai resistir, você vai estar trabalhando com 30% a mais. Aí que entra agora o tema nosso, que é a modernidade da construção civil, porque eu queria fazer uma pergunta para você. Que relação tem as mudanças climáticas no ramo de engenharia? Tem tudo a ver com essa questão de modernização e acompanhamento das inovações para que não haja mais riscos, como você está falando da velocidade dos ventos? Sim, se veja a análise quantas catástrofes tem, né, que vem ocorrendo, né, visto essas mudanças climáticas, catástrofes de enchentes, né, que levam residências e tudo que tem ao redor, né, catástrofes de ventos fortes, né, que descobrem telhados de anos e anos que estão ali em boas condições, sem ter oxidação, sem ter nada, mas não resiste, né, àquela pressão e aquela carga de vento, né, enorme, né. Então hoje tem que ter na memória de cálculos esses picos de chuvas, esses picos de ventos fortes, né? Até para dimensionar, vamos dizer, casas residenciais, descidas de águas pluviais. O cálculo antigo demandava ter 2 descidas. Não, vamos ter 3, né? Vamos impermeabilizar a laje, vamos ter mais critérios de técnicos para definir um projeto hoje, entende? Então, as catástrofes impactaram muito e a engenharia tem que se atualizar, né, conforme essas adversidades climatológicas de climas, né, que nós estamos tendo, né? E no caso hoje, a tecnologia, a inteligência artificial, softwares, tecnologia em geral, como que tem apoiado vocês nesse sentido? Então, hoje a engenharia teve uma evolução gigantesca, né? Na parte de softwares, né, a parte de topografia, né? Eu lembro quando eu estudei, nossa, nós pegávamos quase gastava um caderno para fazer um levantamento topográfico de folhas e folhas e folhas de cálculo para calcular curvas de nível, né, as poligonais, calcular as distâncias e tais. Então hoje você tem ali, por tecnologia GPS, você vai andando, né, ponto a ponto, daí você tem aqueles dados tudo absorvido no equipamento que você joga dentro de um software AutoCAD e ele já te dá a planta, te dá o nível, te dá as curvas de nível, te dá toda a poligonal do terreno, te dá a área. Então é fantástico, né? Tá mais fácil ser engenheiro hoje? Nossa senhora, só que tem que estar se atualizando, Sim, né? claro. É igual andar de bicicleta. Aprender a andar de bicicleta nunca mais esquece, de andar de moto. Não, mas o legal é que você, como é da área de transição, né? Você acompanhou, você entende tudo que ele está fazendo, né? Porque Sim, a nova geração às vezes não entende o processo. Você entende o processo e agora... desde a época que você também pode falar muito bem, não andava pelo Brasil inteiro com mapa na mão? É verdade. Não tinha GPS. O mapa 4 rodas lá. O mapa 4 rodas. Hoje eu não sou dessa época, eu ouvi falar, tá, gente? Eu não sou da geração nova. Tem 18 novinhos, anos. mas eu ouvi falar que tinha aquelas páginas que você tinha que ver o A, B, C e localizar. Eu ouvi falar já. Então é quase mais ou menos a mesma coisa. Então o trabalho é muito mais fácil, entre aspas, né? Tem que ter toda a atenção do mundo, né? Todo o rigor técnico ali, né?
porque é nós que assinamos, né, a responsabilidade técnica, né? Mas nós temos a facilidade do software, uma ferramenta, né, que não precisa nós calcular, e também diminui o erro, né? Diminui muito o erro, né, humano, né? Mais preciso, né? Ficava apto a um erro humano, né? Agora é mais preciso, E né? se torna mais econômico porque tem menos riscos, né? Você tem como correr menos riscos. Sim, Né? mas são áreas assim de mão cheia para os novos engenheiros, entendeu? Não, quero me especializar numa área de projeto estrutural. Então, um software bom na mão pode atender vários clientes, entendeu? Pode ser muito eficiente no trabalho, né? Quero me profissionalizar em projetos. Tem softwares, Revit, tem SketchUp, que são projetos assim que você olha, você está dentro aquelas imagens 3D maravilhosas, né? Você está dentro da edificação. E né? a nível engenharia investe nesses projetos, nesses softwares. Sim. É caro, eu imagino que deve ser equipamentos assim, não é tão barato assim, mas que vale a pena o investimento. Sim, hoje a gente pega uma obra, por exemplo, o cliente, ele não tem tempo de fazer uma engenharia detalhada, ele te manda assim uma necessidade. Preciso fazer uma cobertura, aumentar umas docas, preciso... Ele te traz o problema e busca a solução. Daí o que a gente faz? Antes de começar a obra, a gente faz um projeto, muitas vezes um projeto nas normas técnicas é uma planta baixa, 2 cortes, uma elevação de fachada. Mas a gente faz muito mais, porque hoje os softwares te dão todos esses amparados. Então a gente faz um 3D, né? A gente faz uma perspectiva Então hoje a nível, obras. Ela entrega mais do que se pede. Mais, sempre. Porque a gente dá uma confiabilidade pro cliente. Isso é importante. Ele chegar, é isso que eu quero. É esse material que eu quero naquela fachada. É esse material. Então a gente tudo define antes. Entendeu? A gente, tipo os japoneses. Os japoneses passam um ano fazendo o projeto para fazer a obra em 3 meses. Então a gente está dentro dessa filosofia deles, né? Que legal. Para não ter erro. Porque o papel se corta, rasga, picoteia, de repente não custa muito pouco. Mas a obra não tem como você chegar lá e mudar. Uma das nossas parceiras... Fica muito caro. Entendi. Uma das nossas parceiras, a Qualicorp, ela tem o seguinte slogan. Primeiro pensa e depois faz. Bom. Vocês não, vocês pensam, projetam, desenham, estudam e depois, no final, executa. Isso que a gente adquiriu experiência, né, ao longo dos anos, né? Porque mão de obra tem que ser bem aplicada, tem que ser produtiva, porque hoje está tudo muito restrito, os recursos dos projetos, né? Então tem que ser, não tem nada assim, não tem margem para esbanjar, margem para errar, né? E nós estamos nesse foco, trabalhando com a nível e conquistando o mercado. E mesmo assim existem erros, né? Eu até estava vendo, quando eu me formei como corretor de seguros, eu estudei o seguro de engenharia, eles fizeram um exemplo, né, do que é um erro de engenharia, quando eles construíram o Canindé, o campo de futebol da Portuguesa. Eu não sei se você conhece a história, mas lá foi o seguinte, eles estavam construindo o estádio com todos os maquinários dentro do campo de futebol, que ainda não era campo, era apenas um canteiro de obra, e eles fechando todo o círculo do estádio. Quando eles fecharam tudo, eles esqueceram que tinha que tirar o maquinário de dentro do estádio. E aí os engenheiros, e agora o que a gente faz? Eles chegaram a pensar, para você ter uma ideia, em enterrar os equipamentos no campo. Só que aí o pessoal da drenagem do campo falou, olha, não vai dar porque vai dar problema na drenagem. E aí eu sei que eles fizeram então um portal gigante. Se você for lá no Canindé, lá em Pinheiros, né? Lá tem o estádio do Canindé da Portuguesa, você vai ver que tem a entrada deles é imenso. Mas aí por que fizeram aquela entrada imensa? Porque para tirar os equipamentos da engenharia. Sim. Que foi um erro de engenharia. É um dos exemplos, né? Sim. Por isso que é interessante, vamos ver um vídeo que ele fala um pouco, que inclusive o Thiago está comentando sobre a formação que ele teve na área de gestão e que envolve todas as questões contratuais, né? Tem tanto legislação, segurança e também entra a questão de seguros, que é o nosso, como parceiros da Nível Engenharia, entramos aqui como corretores de seguros para orientá-los quais tipos de proteção que uma empresa de engenharia ou uma sociedade pode contar com a proteção das seguradoras e que tem a nossa intermediação, como no caso a Confi Corretora de Seguros, a Confidecor Corretora de Seguros, o Grupo Confi. Vamos ver um vídeo para ver quais são os tipos de produtos que vocês, profissionais da engenharia, podem contar com o Grupo Confi como parceiro. O
setor de construção está sujeito a diversos imprevistos. Para que todos trabalhem com tranquilidade no canteiro de obras, conte com seguros de riscos de engenharia e de RC Obras da Tóquio Marine. Seja em decorrência de incêndio, explosão, alagamento, vendaval, desmoronamento da edificação, danos aos equipamentos e máquinas ou até mesmo danos materiais e corporais a vizinhanças e terceiros. As coberturas são sob medida para atender às necessidades de pessoas físicas e jurídicas, bem como as características de cada obra. A contratação é simples e rápida, com envio digital de documentos. E dependendo do tipo de obra ou construção e da importância assegurada, o certificado que é exigido por órgãos reguladores ou por empresas privadas é emitido na mesma hora. Tudo isso com o acompanhamento de uma equipe especializada em gerenciamento de riscos. Os seguros de riscos de engenharia e de RC Obras da Tóquio Marine atuam em novas construções, reformas e ampliações de todos os portes e segmentos. Vai construir? Conte com a Tóquio Marine e garanta mais segurança para toda a obra. Deixa comigo. O seguro para máquinas e equipamentos é a solução para quem quer proteger seu equipamento e produtividade do seu negócio. Além de você ter contratação fácil e rápida, ainda tem proteção contra perdas, roubo e danos materiais e elétricos. Tudo com agilidade e qualidade Porto no atendimento e no processo de sinistro. É uma opção para quem atende vários tipos de segmentos, conforme a necessidade do cliente. E que segmentos seriam esses? Ele atende várias modalidades, como construção civil, ramo industrial, equipamentos médicos e também de acessibilidade. Além disso, outros tipos de equipamentos também podem ser cobertos, como equipamentos de energia solar, placas solares, patinete, televisão e até alguns itens de informática. Excelente! A contratação tem que ser por pessoa física ou através da minha empresa? Os dois são aceitos. Pode ser por pessoa física ou jurídica. Ambos têm abrangência em todo o território nacional, inclusive para quem quer seguro para equipamentos médicos, a garantia fora do Brasil. E tem algum prazo máximo para a contratação do seguro? E quais são as condições? O prazo mínimo é de 1 ano e a vigência máxima é de até 5 anos. E a Porto ainda oferece diversas formas de pagamento, como cartão de crédito, débito em conta corrente e boleto. Quem tem cartão Porto Bank ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Para contratar, é só falar com o seu corretor ou acessar o site da Porto Seguro. É isso aí. Então, a Porto Seguro, Tóquio Marine, muito obrigado, os grandes parceiros da Confidecor, Confi, Grupo Confi, que está aí para atender vocês engenheiros, vocês construtores e toda a sociedade para se proteger dos riscos iminentes aí, né? A categoria. O que você acha, Thiago? Você acha que é importante um engenheiro, uma empresa, uma incorporadora? Porque às vezes a gente entende que ela faz parte de um gasto adicional que vocês têm como construtores e que acaba levando uma parte aí do seu lucro, vamos dizer assim. Por mais que um bom engenheiro, um bom gestor, ele já coloca isso nos custos na hora de repassar o orçamento para o cliente. O que você acha? É importante realmente a contratação de seguros na área de engenharia? Sim, é muito viável. Por exemplo, tem N projetos durante o ano, se não pode, às vezes você nunca está presente em todos eles, né? Ali cuidando da qualidade e às vezes uma simples falha, né? Pode vir ocorrer de dar um acidente financeiro, vamos dizer assim, muito grande, né? Uma perda, um prejuízo financeiro muito grande. E hoje não tem como as empresas conseguir arcar com esses, né? Com esse custo, né? Então, você analise, você faz um seguro risco engenharia num meio ambiente com tantas variações climáticas, né? E ele ajuda a cobrir qualquer problema que venha acontecer numa obra, num projeto, igual pode ser assim mais bem pensado, mas sempre tem variantes, porque cada projeto é diferente que o outro e o ambiente é diferente, os colaboradores são diferentes e não tem uma constância igual dentro de uma indústria que é mais previsível, né? Dentro da construção civil o risco é altíssimo, né? Então, qual que foi o maior risco que você passou? Qual que foi a pior perda? Teve uma experiência? Eu tive riscos assim até originados pelo cliente, pra você ter uma ideia. Dentro da CCN nós tínhamos um reforço estrutural dentro das pontes rolantes.
Caminhos e Pontes Rolantes Onde era foi o isso? projeto. Dentro da CSN Volta Redonda. Volta Redonda. Tinha as pontes rolantes que pegam as bobinas de 40 toneladas, assim, né? E elas carregavam e faziam a logística dentro do barracão da CSN. Nós estávamos, porque estragou as vigas, né? E a parte mecânica, onde as pontes fazem os rolamentos dela, né? Nas pontas, nós estávamos fazendo uma metade. E a outra metade a ponte rolante estava trabalhando. Então, essa metade que estava liberada para nós, ela era só para nós trabalhar. De vereda, aquela ponte rolante passou para o nosso lado e veio moendo tudo que tinha pela frente. E, graças a Deus, só deu problema material, né? Então, ali não tinha ninguém por perto. Se tivesse funcionário, não estava mais hoje aqui para contar a história, porque um peso, né, um acidente fatal ali que aconteceu. Então, a gente teve sorte, né? E se é conosco, né, aquele prejuízo de arrumar essa ponte rolante, teve que entrar guindaste para erguer ela, reposicionar ela no lugar, e teve uma série de coisas, né? E se é conosco, né, nessa atividade, né? Então é muito riscoso realmente, né? Se a pessoa não tem um seguro para cobrir esses tipos de riscos, a empresa quebra. Chega a quebrar, porque sai um dinheiro que não está dentro do orçamento, né? E hoje os orçamentos não tem margem para cobrir acidentes, né? Assim, então, na verdade, o seguro é uma forma de você pulverizar o risco, né? Você paga uma partezinha para garantir. Que não sente, né? E às vezes o risco de engenharia não é por projeto, às vezes paga um risco de engenharia geral para a empresa como um todo, vale para o ano inteiro. Então, o ano inteiro está segurado de qualquer obra, qualquer problema de engenharia que possa ocorrer nas obras, né? O próprio engenheiro, né, em si está também assegurado, mas a empresa, né, em geral, né? Muito bom esse risco, o seguro risco. Já teve alguma perda de algum funcionário, um óbito em alguma obra? Nós, graças a Deus, nunca tivemos. Nunca. Porque o seguro de vida é fundamental ali, né? Para um amparo para a família, né? Sim, o seguro de vida também, né? Porque trabalha em altura, né? Vamos dizer, cada colaborador nosso são pais de família, né? Tem pessoas que dependem, né? Filhos menores e tudo. Então, a gente hoje nós atuamos com o seguro de vida, vamos dizer, acima das exigências do cliente, acima das exigências do sindicato, porque é um valor tão relevante, entendeu? Que Sim. E a gente paga com maior grado. Até vamos dizer assim, tem um pessoal que tem um seguro, um valor maior dentro da empresa, né? Para ter um conforto para a família, porque tá viajando, tá em estrada, a equipe, né? Toda semana indo para obra, voltando, são obras em Curitiba, obras Ou em seja, Minas. vocês não contratam somente por obrigatoriedade, sim pelo valor que tem na segurança, não é isso? Sim, seguro. E aquele acidente em Itaguaí que você comentou comigo? Foi em Itaguaí? O que foi? Em Itaguaí nós socorremos uma obra da CSN quando tombou as correias transportadoras, né? Então teve um vento muito forte lá, fez tombar as correias transportadoras de minério. Daí nós fomos contratados pela CSN para refazer toda a fundação e fazer o levantamento das correias transportadoras e recuperação do que teve danificado parte de estrutura metálica para rodar o projeto. E quem bancou isso foi um seguro? Sim, a seguradora bancou todo o projeto da CSN. Então tem que ser o toque de caixa, porque tinha verba para o projeto, né? Então você veja, para uma mineradora, você ficar esperando diretoria aprovar verba ou arrumar verba para carregar caminhões, navios de minério, que os navios de minério são navios parados, né? Eles têm um valor por diária, né? Se eles estão parados, altíssimo, né? Então esse seguro foi muito útil, porque já tinha no seguro. Então o segurador só liberou a verba, nós executamos. Foi mais fácil para cumprir o contrato. Não teve que fazer não teve burocracia, não teve burocracia. Contrataram nós por quê? Porque nós somos muito ágeis na engenharia, temos um corpo forte, técnico, entendeu? E disponibilidade de atuar direto com o cliente de uma resposta rápida. Então nós fomos os escolhidos. Dentre valores, né, entendeu? Não foi a questão de valor nesse caso, né? Tem outros projetos também. Até porque já tinha uma apólice que cobria os gastos envolvidos. Sim. E eu sou muito grato a você, tá? Porque eu usufruo hoje, lá no Rio de Janeiro, uma das obras que teve a participação da Nível,
Engenharia, que foi a construção do metrô da General... Nossa Senhora da Estação Nossa Senhora da Paz até Jardim Oceânica, né? Que é até a Barra da Tijuca Até ali. na Barra da Tijuca ali. E eu usufruo dessa obra, né? Eu acho que quando eu passar lá agora, eu fiquei sabendo essa semana, eu falei, caramba, teve a mãozinha do Thiago aqui e da sua equipe. Como que foi isso? Foi uma obra, na época, um desafio gigante, né? Que eu falo, nível engenharia, o desafio é a nossa energia, né? Porque, gente do céu, foi assim, o cliente, né? Que na época era o Odebrecht, né? Fazendo obra pro governo, ele deu uma oportunidade de nós fazer um lançamento de 28 mil metros de cabo em 20 dias. Daí nós... Tá, vamos ver a obra, tal, dentro de um túnel, dificuldade de acessar com um caminhão MUC, daí tudo mais, né? Daí fomos lá, não, vamos trabalhar firme, pegamos firme, fizemos. Daí eles triplicaram a demanda de trabalho para nós. Primeiro era uma parte, de repente aumentaram deram mais um mês para fazer o triplo de trabalho. Nós demos conta. Olha isso. E assim nós fomos, 3, 4 meses, daí tinha época que nós estávamos com 17 quilômetros de túnel, montando infraestrutura, com leitos, né, para lançamento de cabo, para alimentação dos ventiladores de ar forçado, para a parte de segurança que dentro do túnel tem várias salas de segurança. Vamos supor se der um desastre, qualquer coisa, tem ventilação forçada para um metrô, entendeu? Não vai faltar oxigênio. Tem salas de segurança, pessoal, se abrigar. Então tem uma série de preventivos, né? Isso, preventivos. Tem passarelas também. Então a gente trabalhou em toda essa parte, todo esse... Que interessante. Quantos estados você já atuou no Brasil? Olha, nós já atuamos lá no Rio Grande do Norte, vamos de cima para baixo, Maranhão, obra em Pernambuco, obra na Bahia, obra em Goiás, a gente realizou obra em Mato Grosso, obra em Rondônia, realizamos muita obra no Rio de Janeiro, nossa, mas muita obra no Rio de Janeiro, dá para dizer que quase 70% das nossas obras são no Rio de Janeiro. Obras em São Paulo, fizemos obras de concessionária, até numa obra dessas eu desenvolvi um equipamento, foi muito você comentou, prático. Até hoje você usa esse equipamento? Esse equipamento era o seguinte, nós estávamos fazendo obra de infraestrutura para lançamento de cabo de fibra ótica nas rodovias de São Paulo, ali Ribeirão Preto, Barretos, aquela região Marília, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, para botar o sistema Wi-Fi, para o pessoal não ter que parar nas casinhas se desse qualquer problema, né? Para acionar a concessionária, se o veículo estava com problema, porque estava acontecendo assalto. Em que ano foi isso? Isso foi em 2017, parece, 2018, por aí, né? Tá. Se eu não me engano, 2018. Daí, o que aconteceu? Aí nós pegamos essas obras, precisava 90 km de fibra ótica. E nós tínhamos valetadeiras, né? Valetadeiras convencionais no mercado, só que começava a fazer valeta, pegava pedra, estragava. Daí se arrumava, ia mais 300 metros, pegava pedra e estragava. 90 mil metros, imagina desse jeito, não aguentava mais arrumar. Né? Fora o trabalho. Daí, o que acontece? Os PAD, que são os tubos, que é onde vai correr a fibra ótica, eles vêm em rolo. Daí eu engenhei por trás de um trator, como a gente já tem um histórico de agricultores e conhece um pouco de lavoura, então tinha o bico de pato que o pai usava antigamente para vir cortando a terra, jogando a terra Veio debaixo. A experiência do pai, então. Sim, lá da agricultura, lá dos meados 70, 80. Meados 70, 80, Jogando a terra de baixo para cima, para jogar aquela terra de baixo melhor para... Então, como tinha esse bico de pato, ele vinha cortando por baixo. Eu falei assim, mas vem algo cortando, o que vai ficar para trás? Vai ficar livre. Daí eu fiz um rolo que desenrolava a bobina, corria por trás do bico de pato e o cabo e o eletroduto já ficava enterrado. Então, minha produtividade passava de 300 metros por dia para 9 mil metros por dia. Eu desenrolava 3 bobinas de 3 mil metros, tinha dia que desenrolava 4 bobinas de 3 mil metros, dava 12 mil metros por dia de produtividade. Então a gente fez obra para entrevistas, assim, com equipamento. Ou seja, a sua experiência na área da agricultura com seu pai serviu na área da engenharia civil. E hoje ainda usam para irrigação, né, para lançar eletroduto para irrigação. Você né? Patenteou esse equipamento? Vamos patentear isso aí, hein? Interessante. Olha, Thiago, tem muita coisa para a gente conversar. Sim, com certeza. São quantos anos aí de formados? São 19 anos de formados. 19 anos de formados, desde 2011 atuando de forma independente pela sua empresa, sendo que por um período você estava também
atuando na empresa que você trabalhava como CLT e já formou aí a nível engenharia para locação de equipamentos, né? Sim. Então é muita coisa para contar em uma hora, né? Ainda hoje nós temos locação de equipamentos, né? Ainda dentro da tem hoje? empresa, como um braço Hoje vocês estão auxiliar. como, então? Vocês são Hoje- construtora, são... Hoje temos a construtora que fazemos todas as soluções industriais, desde pavimentação, infraestrutura, obra de reformas, principalmente hoje a gente trabalha muito com a Mondelez Internacional, que são obras na área de fabricação de chocolates, né, da Lacta. Então a gente trabalha dentro de fábricas de alimentos, né? Então, nossa, é um cuidado muito especial em todo qualquer projeto, sabe? São materiais específicos para se aplicar, por questão de cheiro, né? Contaminação de É que alimentos é detalhe. alimentos. Tem que ter um cuidado maior. muito, né? muito maior. Então a gente está junto com a Mondelez Internacional hoje, estamos com a Bung realizando obras. Então, assim, Pavimentação aí também, a né? parte de pavimentação também. A dentro- pavimentação geralmente é mais privada? mais privada, É pavimentação. dentro das empresas. Sim, pavimentação de novos projetos, de novas áreas, pavimentação de estacionamentos, né? E tudo que envolve a pavimentação, sinalização vertical, horizontal, drenagem de águas pluviais, cercas perimetrais, portões com cancelas automáticas, né? E quantos equipamentos de locação você tem hoje? Hoje nós temos 4 equipamentos. Nós temos rompedores hidráulicos, de grande porte, né? Daí nós temos um caminhão MUC, 2 caminhões MUC, né? Temos rede escavadeira. São esses os nossos equipamentos de locação. Interessante. Então vocês fazem a locação e também participação das construções. Participam de licitações públicas ou mais privado? Só hoje foco em obras privadas, né? Obras privadas. Porque já atende todo o nosso... E hoje a Atenção. Nível está preparada para atender qualquer parte do Brasil. A nível tem... Uhum. E vocês já fizeram algum trabalho internacional ou só dentro do Brasil? Não, mesmo? só dentro do Brasil. Entendi. Dentro do Brasil. Com experiência internacional, como já mencionado. Né? Experiência internacional por causa da Petrobras, né? Que ela traz toda aquela apanhada de informações, né? É verdade. Mas olha, Thiago, quero agradecer demais a sua participação. Com certeza a gente teria muito o que falar ainda aqui, né? Se fosse levantar todas as experiências, imprevistos que aconteceram. Né? A gente citou aqui 3, 4 ocorrências de sinistros, mas se a gente começar a conversar aqui, com certeza a gente vai desenterrar muitos outros casos, né? Sim. Onde mostra a importância do seguro, de ter bons parceiros, né? Fazer contratos bem elaborados, fazer uma boa gestão de risco, né? Que é o que você quer fazer para que a empresa não só tenha a garantia da entrega da encomenda, né? Mas como também a qualidade, né? E a preservação do investimento feito, né? Como também, se acontecer um imprevisto, alguma coisa similar, aí você possa, de repente, não ter que usar dos próprios recursos, e sim usar a proteção de uma seguradora, né? Tem mais alguma questão, fora a seguradora, parcerias? Porque às vezes vocês têm que terceirizar também, né? Que nem hoje, por exemplo, fazer um levantamento, um scanner de solo, né? Para você executar um projeto novo, né? Então tem todo um cuidado na parte de apresentar um orçamento, né? Você não sabe o que ocorre por baixo da terra, né? Muitas vezes a gente tem que fazer alguns investimentos com parceiros, né? Terceiros, E né? fazer boas E escolhas alguns nesses parceiros, né? Sim. Os parceiros que podem te levar ao sucesso ou ao declínio também, né? Então essas boas escolhas são fundamentais, né? A que é importante seleção, não- esse risco é muito grande, né? É verdade. Claro, e deles exigir seguros para tudo também, porque uma vez uma falha deles, eles provavelmente não vão ter como arcar com aqueles custos, né? Aí mais que a gente exige a questão de seguros nos projetos para nós não termos, além de ter os problemas do dia a dia, né, ter problemas a mais, né, que a gente já não consegue resolver, né? Do O seguro seguros- vem para resolver os problemas que a gente não Sim. consegue resolver na verdade, Sim. né? Quantas apólices hoje exige um contrato? Então, hoje tem um... Seguro adiantamento, quando você tem adiantamento de valores do contrato, né? Uhum. Aí você tem o seguro de vida, que Seguro é de vida. seguro de frotas. Frotas. Tem o seguro risco civil, se você quebrar alguma coisa dentro da indústria, né, que não esteja nada a ver com a obra, né, para poder refazer, risco civil, né? Que é o terceiros, né? Risco terceiros, Tem o risco engenharia, se tiver erro de engenharia dentro do projeto.
Então, são umas 5 apólices de Plano de seguro. saúde. Plano de saúde é fundamental hoje Os nos próprios nos equipamentos. nossos Você, clientes. quando faz a locação dos equipamentos, você também exige um contrato de seguro? Quando você loca Sim, quando os caminhão. nossos equipamentos saem com seguro, né? Porque se deixar na mão de terceiros aí, né? Equipamentos de alto valor, né? Que demorou anos e anos para conseguir, né? De repente, num deslize, você pode perder tudo, né? E ainda mais arcar com equipamentos dos outros, né? Então, ele fundamental, tem que estar né? no custo do equipamento, né? Sim. Já entra no custo do equipamento para você poder ter aquela garantia, né? Porque senão não justifica, né? É verdade. Você arriscar um equipamento de alto valor, né? Sem ter um rastreador, sem ter um seguro que cobra terceiros e roubo e seguro total, né? É verdade. E para finalizar, Thiago, que recado que você gostaria de deixar para os seus clientes, para os seus parceiros? Estamos finalizando o nosso podcast, já passamos de 1 hora aqui de entrevista. E aí quero que você dê as palavras finais aí da nossa entrevista de hoje. Eu quero dizer a todos assim que sejam, né, perseverantes, resilientes, né? Como nós começamos lá do mais simples, da forma mais simples, e hoje estamos atuando num alto nível com multinacionais, parceiras, né? Nosso quadro, bons parceiros terceiros, bons clientes, bons fornecedores, bons profissionais, bons colaboradores, né? Tem que ser resiliente nesse mercado, né? Tem dias que dá certo, tem dias que não dá, mas não pode desanimar, né? Hoje estamos aqui graças ao convite do Jaime, do sócio dele, Daniel, da Confidence Design, que proporcionou nós aí contar um pouquinho da nossa história. Foi tão satisfatório passar um pouquinho da nossa experiência, né? Passar um pouquinho do que a gente adquiriu de ensinamentos ao longo da vida, né? Foi muito satisfatório. E daí você vê que o que vai somando dia a dia, o trabalho dignifica o homem, né? Assim como o espaço que a Confidence Design deu para nós, esse trabalho da Confidence Design dignificou, né, nosso trabalho, o próprio trabalho da Confidence Design. Então estamos aqui hoje. Não, e é até importante você mencionar isso, porque a gente não mencionou sobre a importância do marketing no negócio, né? Qual que é a importância da publicidade e o marketing no ramo de engenharia? Olha, você apresentar uma confiabilidade, né, apresentar um histórico bom de forma assim dinâmica, né, é muito mais assim plausível, né, é muito mais fácil para o cliente olhar, né, porque hoje o pessoal pegar e ler, né, ou girar folhas, né, o pessoal não tem mais tempo para isso, paciência, né, para pegar uma apresentação e começar a ler detalhe por detalhe, né, aí de repente você olha um negócio dinâmico, um negócio cheio de vida, né, aquilo te atrai e aquela informação tem um absorvimento melhor, né. Sim. Você fala porque quando você apresenta a publicidade para uma empresa, para mostrar sua história, sua credibilidade, geralmente vocês mandavam então algo por escrito antes. Nós vamos com um caderno, com uma apresentação. Mostra algumas experiências, alguns cases de sucesso. E agora você tem a oportunidade de mostrar de uma forma digital, dinâmica, num vídeo, num podcast, numa entrevista. Sim, muito mais evoluído, Sim. né? Muito A melhor, empresa material ganha tempo, de primeira né? linha. Quem está investigando como você também, como apresentar, não é isso? Sim, perfeito. Legal, legal. Muito Obrigado, Thiago, por nos prestigiar, por nos dar essa oportunidade, confiar na gente, esse marketing, essa publicidade, que quem não publica, não divulga, não é visto. Perfeito. E um trabalho tão bom, tão bonito, tão profissional que você faz. Quero te parabenizar por tudo que você conquistou e pela sucessão patrimonial e industrial, empresarial que você está fazendo. Que eu conhecendo a sua família, eu vejo que você está fazendo essa boa sucessão, envolvendo seus filhos, né? Futuros engenheiros. Já temos um engenheiro agrônomo, agora vamos ter um engenheiro civil, e aos poucos estamos vendo como você está envolvendo sua família nos negócios e que com certeza vai continuar levando esse legado, que é construir, desenvolver, gerar emprego, gerar riqueza, e o mais de tudo é vidas, um trabalho útil à sociedade. Então, parabéns por essas conquistas, por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. E assim encerramos nosso podcast de hoje. Confcast mais uma vez trazendo informações relevantes
importantes, reais, por isso que a Conficast é a confiança, é a palavra principal, porque um podcast ele pode ser manipulado ou ele pode ser retratado à vida real. E a gente prefere falar de acordo com a verdade e com a realidade. E é isso que a gente percebeu aqui hoje, Opa, né? Obrigado. Que é o que a gente transmitiu. Sim. Não é isso, Thiago? Sim. Tipo, pegar uma coisa... Vamos contar a história do Thiago aqui, um retrô aqui, né? Ué. Relembrar todas as experiências, tudo que passou, né? Isso aí, conforme o momento certo, nós profissionalizamos, né? E nos aperfeiçoamos, né? Para poder enfrentar, né? Os nossos problemas do dia a dia, né? E sempre também com muito carisma, né? Com os colaboradores, com muito respeito aos clientes. E preto no branco, né? Sempre aí, da forma clara, nós trouxemos a empresa até nos dias de hoje, né? É isso aí, ó, preto no branco, assim como um contrato de seguro, tudo escrito, detalhado, é o que a Nível faz hoje. Ela cumpre exatamente o que está no contrato e faz acontecer, entregando mais do que se espera, mais do que o cliente entrega. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado pela audiência, por todos vocês, quer esteja ao vivo ou quer esteja no gravado. E assim finalizamos o nosso Conficast de hoje. Muito obrigado.